Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera do Cristo em Voz. Mais uma vez nós estamos aí com vocês. E hoje nós temos o nosso primeiro bate-papo no nosso canal com o pastor Tiago Damasceno, né? O ilustre Tiago Damasceno, nosso pastor querido. A gente vai estar discutindo alguns assuntos. Hoje eu creio que vai edificar e abençoar a sua vida. Mas pastor Tiago, quem é Tiago Damasceno? A paz do Senhor a todos os irmãos, graça e paz a todos os telespectadores. O pastor Tiago Damasceno é um pregador do Evangelho, pai de família, casado, pai de Tiago, esperando ansiosamente a menina que está vindo, e semana que vem, se Deus quiser, vamos já estar com a Isabela nos braços. Sou um pregador do Evangelho, tenho pregado a palavra de Deus no Brasil, por todo esse Brasil, e graças a Deus temos sido abençoados, vivido as promessas de Deus. E hoje eu estou aqui em soledade, louvando a Deus juntamente com essa igreja tão abençoada e tendo o privilégio de ser o primeiro entrevistado nesse programa. Eu só, menina, então agora, que tarefa. Tarefa. Um dia alguém vai me bater no ombro e me chamar de sogro. Nunca pensei nisso. Eu tô nessa também, mas eu ainda estou me acostumando com a ideia. Não vou pensar nisso agora. Prefiro, né? Não. Um problema de cada vez, né? Mas pastor, já que o senhor já se apresentou, eu tenho duas perguntas para o senhor hoje. Opa! O número de cristãos no Brasil, ele tem aumentado dia após dia, né? O senhor com a sua experiência, né, viajando para todo esse Brasil, pregando aí em todas as igrejas, tem aumentado dia após dia o número de cristãos, né, evangélicos. E também tem aumentado a criminosidade, tem aumentado os vícios, as drogas, a prostituição, tudo isso também tem aumentado. Proliferado. Né? Então eu queria saber do senhor qual é que é o papel da igreja em relação a isso. Porque quanto mais cresce os cristãos, mais cresce os evangelhos, mais cresce também o pecado. O que a igreja tem que fazer para ser influência maior e combater esse tipo de pecado? Na verdade, eu entendo de duas formas. A primeira forma é que existem dois reinos: o reino da luz e o reino das trevas. Nós estamos trabalhando, mas a gente também não pode deixar de dar, ou entender, ou reconhecer que o reino das trevas, ele também funciona. Claro. E eles também são muito prudentes. Conforme cresce um, outro eles são muito prudentes, e cada vez mais a tecnologia, cada vez mais os avanços, eles também têm cegado, principalmente a juventude, de uma maneira muito grande. Nós vivemos um tempo em que muitos jovens, eles não conseguem se firmar na igreja porque são tentados ou são encantados por esse mundo, porque o mundo ele traz uma falsa ilusão para a igreja. O mundo ele traz uma falsa ilusão para os nossos jovens, e como eu estou falando direcionado aos jovens nessa oportunidade, eu quero dizer que o mundo ele tem os seus encantamentos. E a igreja, e cabe à igreja mostrar que servir a Deus dá prazer. Ser um crente, ser um salvo, ter o nome escrito na vida já é uma graça e um prazer, mas nós podemos viver uma vida santa, reta, correta, com momentos prazerosos, com amizade, com tudo que a vida nos proporciona, porque a vida é muito mais do que simplesmente momentos pecaminosos ou momentos de diversão com coisas que relativamente não agradam a Deus. A vida é muito mais do que isso. E às vezes a gente, na nossa limitação, na nossa própria mente, a gente pensa que o mundo ele tem a nos oferecer muito mais do que a igreja, ou que Cristo pode nos oferecer. Na verdade não é. O que o mundo oferece? O mundo oferece droga, o mundo oferece sexo ilícito, o mundo oferece prostituição, o mundo oferece as coisas que muitas vezes só trazem tristeza, derrota e frustração. E as pessoas ficam cegas por essas coisinhas pequenas e não entendem que a vida cristã ela pode nos proporcionar coisas espetaculares, coisas fabulosas. Eu vejo hoje gente na igreja vivendo uma vida em abundância, e é isso que muitos jovens esquecem de viver. Vêm para a igreja, ficam na igreja, mas a sua mente ainda está presa com as coisas do mundo. Um bom exemplo para isso, só para concluir, é o irmão do filho pródigo. Estava na casa, mas não se alegrava. A Bíblia diz que quando ele chega na casa, o primeiro contato dele não é com o pai, é com o empregado. Ou seja,
era mais fácil para ele chegar para o empregado do que chegar para o pai. Lá dentro tinha música, tinha festa, mas o coração dele estava preso com a coisa material, com as coisas desse mundo. Eu creio sim, pastor, que a igreja, às vezes nós falamos nós como igreja também, né? A gente tenta criar vários tipos de coisa para atrair as pessoas. Verdade. Mas aonde que eu acho que o principal objetivo é mostrar o Evangelho, é mostrar a Cristo, é ver a felicidade que é servir a Cristo. Eu creio que por essa diferença de valores que as igrejas querem apresentar algo para chamar atenção, acaba se perdendo um pouco daquilo que tem poder, que é o Evangelho. Na verdade, muitas pessoas, eu ia entrar nesse tópico com você, muitas pessoas entram na igreja sem entender o que é o Evangelho. Muitas pessoas entram na igreja e vem alguém pregar, e infelizmente nós vivemos uma geração que prega mais sobre Davi do que sobre Jesus. As pessoas falam mais de Salomão do que de Jesus. As pessoas falam mais de Moisés do que Jesus. E não adianta eu falar da arca a noite inteira e no final dizer quem que é Jesus. Se a mensagem não for cristocêntrica, de nada vale. Então, as pessoas, a igreja do Senhor, ela precisa apresentar Jesus. E nós vivemos uma geração em que muitas igrejas viraram igrejas místicas, igrejas que fazem alianças com o judaísmo, que fazem alianças com tantas coisas, mas esquecem de apresentar a aliança de Cristo. E isso é uma coisa que é notória nos nossos dias. A igreja esqueceu de falar de Jesus. E uma coisa para complementar essa pergunta, pastor, saiu uma pesquisa do Globo.com semana passada, o que o Brasil mais pergunta no Google? O que o Brasil mais pergunta no Google? E aí, o que o Brasil pergunta mais no Google? E eu, olhando essa pesquisa, em sexto lugar, adivinha o que estava escrito? Quem é Jesus? O Filho de Deus. Quem é Jesus? Estava escrito. Enviado. E eu, no primeiro momento, eu pensei, nossa, que legal, as pessoas perguntam quem é Jesus. Mas na mesma hora o Espírito Santo me calou. E me fez eu refazer essa pergunta. Quem é Jesus no Google? Quem é Jesus no Google? E eu fiquei, realmente, mais de 5.000 pessoas por dia perguntam quem é Jesus no Google. O que está errado? Eu creio que esse fato da igreja esquecer, às vezes, desse evangelho, de pregar o Jesus, também significa que nós, cristãos, estamos esquecendo de mostrar esse Jesus para as pessoas. Nós já falamos, a igreja esqueceu e tem se esquecido de falar de Jesus. Ou as igrejas, na verdade, têm se esquecido de falar de Jesus. Mas a segunda ponto que eu queria abordar é a credibilidade de muitas igrejas. Às vezes a pessoa pode ir na igreja e pode olhar para a circunstância e dizer, será que aquilo que aquele pregador pregou é verdade? Então vou no Google procurar quem é Jesus. É mais fácil. Será que o que ele pregou está batendo? Será que o que ele falou está falando? Está batendo? Será que o que o padre disse está batendo? E eu creio que nós precisamos, como cristãos, mostrar, assim como Paulo escreve em Colossenses, que nós estamos escondidos. Se nós estamos escondidos, nós precisamos mostrar algo. A igreja, porque a gente está mostrando muito nós. O termo original, igreja, chamados para fora. E o problema é que nós estamos se escondendo dentro de quatro paredes cada vez mais. Quando a gente fala igreja, quando a gente lembra da igreja, e a gente olha para a Bíblia, eu vejo uma igreja que estava morrendo, mas estava pregando. Uma igreja que estava sendo ferida, mas estava pregando. Essa semana, eu conversando com o pastor Alberi, eu fiz uma pergunta para ele, e eu acho que cabe aqui no nosso assunto. Eu perguntei para ele assim, eu disse, quantas vezes, pastor Alberi, você ouviu uma mensagem como, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus, e houve um terremoto, e todas as portas foram abertas do cárcere. Aí ele olhou para mim e respondeu, muitas vezes. Aí eu perguntei para ele, quantas vezes você ouviu alguém pregar que certa oportunidade Paulo, respirando ameaças, ele precisou fugir dentro de um cesto. Ele olhou para mim e ele disse, eu acho que eu nunca ouvi ninguém pregar. São duas histórias na mesma Bíblia. O problema é que às vezes a gente apresenta as flores e esquece dos espinhos. A gente às vezes quer fantasiar e quer falar apenas de milagres, quer falar apenas de vitória, de conquista, e esquece que na vida nós teremos aflições. Que o que nos faz servir a Jesus não é porque Ele nos abençoa, mas é porque Ele já fez, porque Ele já se deu,
porque Ele já se doou por nós. É isso que nos faz servir. Nós servimos a Deus não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Isso é um fundamento do Evangelho. Então, galera do Cristo em Voz, eu falo uma palavra e ele fala o que significa para ele. Pastor Tiago, política. Relações. Brasil. Minha pátria. Igreja. Melhor lugar da terra. Pecado. O que me afasta de Redes sociais. uma ferramenta importante. Gente, que Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido com o pastor Tiago Damasceno. Pastor, muito obrigado. Espero que acompanhe a gente e a gente possa fazer vários trabalhos juntos. Com certeza, foi um privilégio estar com vocês. Tenham um bom dia, tenham uma boa noite. Fiquem todos na paz. Um abraço. Valeu. Obrigado, galera. Curte a nossa página, siga o nosso canal. Deus te abençoe. Grande abraço.